Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 25 de novembro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e estamos no processo do cessar-fogo, né? Hoje é o segundo dia do cessar-fogo. Temos aqui boas notícias de ontem, tudo correu bem, os reféns israelenses já estão no território israelense, vários reencontros de família, imagens muito bonitas. Mas o de hoje parece que está atrasado. Ninguém explicou exatamente o porquê que está atrasado, mas relembrando como é que é o processo, a trégua durante o dia inteiro, quando dá 4 horas da tarde, portanto a 1 hora atrás, horário local lá de Israel, deveriam ter sido liberados os 13 reféns de Israel, tão logo eles saem ali pelo portão de Rafah em direção ao Egito, Israel libera 39 detentos palestinos que estão presos nas prisões de Israel, também em direção à Cisjordânia. Isso é um outro ponto, né? Os liberados aqui das prisões em Israel, eles não vão para a faixa de Gaza, eles vão para a Cisjordânia. Mas isso deveria ter acontecido, a parte de liberar os reféns israelenses deveria ter acontecido já há 1 hora atrás. Ontem também atrasou, mas atrasou um pouco. Quando eu gravei o meu vídeo aqui por volta do meio-dia, já havia imagens dos reféns circulando, já havia movimentação. Eles não estavam totalmente liberados ainda, mas já tinham chegado no Egito e coisa e tal, então o processo já estava caminhando. Hoje estamos mais atrasados que isso. Segundo informação do exército israelense, é um problema técnico, não é um problema material, ou seja, não é problema de falta de acordo ou de alguém recusando a cumprir o cessar-fogo, não é isso, é um problema técnico. Mas tem uma discussão acerca das condições desses reféns. Por quê? Porque as condições diziam o seguinte, que famílias não seriam quebradas. Então, e também não podem vir homens, só viriam mulheres e crianças. E você pode ver que essas duas condições têm uma contradição aí, né? Bom, aparentemente o cessar-fogo, ao contrário do que eu imaginava, ele abrange toda a área, inclusive aqui no norte de Israel e sul do Líbano. Não houve grandes intercorrências aqui, nem o Hezbollah atacou, nem Israel atacou nessa região, então estamos efetivamente num cessar-fogo completo, né? Existe uma pressão muito grande agora de negociação de pessoas que querem que Israel estenda esse cessar-fogo, transforme esse cessar-fogo em algo permanente. Vamos ver no que dá isso daí. O fato é, a negociação que Israel está tendo é para aumentar o número de dias de cessar-fogo em troca de mais reféns liberados. Isso é uma coisa que eles aceitam. Aliás, já está isso no acordo original, né? O acordo original fala entre 50 e 100 prisioneiros ou reféns liberados pelos palestinos, pelo Hamas. Então, ou seja, em tese, pode-se seguir por mais 5 dias esse cessar-fogo. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas para De Volta para o Teu Furo, Que Saudade do Peter de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o que está acontecendo é isso. A gente não tem nenhuma imagem, nenhum aviso. Tem algumas coisas aqui, mas deve ser coisa que ainda está, que é um dia atrás, é coisa do dia de ontem, antes do cessar-fogo. Então não teve nenhuma intercorrência aqui. Ao contrário do que eu imaginava, eu não sabia se isso daqui continuaria as ações aqui no norte de Israel. Aparentemente não, aparentemente está tudo parado realmente com esse cessar-fogo, né? Então o foco do dia foram realmente os reféns aqui, né, saindo aqui pela faixa de Gaza. E tem aqui algumas imagens muito marcantes do garotinho aqui de 9 anos de idade, o Ohad, chegando, se encontrando com o pai dele, realmente muito emocionante. Ele correndo para se encontrar com o pai, realmente muito bacana isso, né? Aqui uma outra imagem que o pessoal gostou, a Dina Mosh, né? Quando o cara do Hamas faz sinal com a mão para ajudar ela, ela empurra a mão do cara, quero ajuda vocês não. Muito bom mesmo. Muito bom, né?
E aqui teve a imagem do pessoal chegando, então só relembrando como é que foi o processo ontem. O Hamas traz os reféns até aqui algum ponto próximo do portão de Rafah, e aqui nesse local a Cruz Vermelha tem uma entidade ali, então eles saem de ambulâncias do Hamas, os reféns entram em ambulâncias ou ônibus da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha primeiro verifica se está todo mundo bem, se as pessoas estão todas bem e coisa e tal, e daí eles passam pelo portão de Rafah e vão aqui para o Egito. Não se sabe exatamente em que cidade, alguma cidade aqui do Egito, eles chegam. Aí as forças de segurança de Israel fazem a verificação para ver se são mesmo as pessoas, está tudo de acordo com o processo lá que foi combinado com o Hamas. A partir daí, eles pegam um helicóptero aqui nessa cidade e vêm para um hospital que tem aqui nos arredores de Beersheba, aqui em Hazerim, um grande complexo de hospitais pediátricos que tem aqui. Então é aqui que se dá um encontro com as famílias, nesse hospital aqui, depois que eles já passaram por todo o processo e chegam aqui, né? Então aqui tem muitas imagens bonitas, né, de parentes se reencontrando. Essa menininha aqui, Amélia, se encontrou aqui com a avó dela, né? Ela e a mãe foram liberadas, né? E aqui é o encontro dela com a avó. A mãe, eu acho que se não me engano é essa moça aqui atrás, que mal aparece na foto, mas realmente, que coisa, né? Uma criança, fica imaginando esse pessoal na mão desses terroristas. Aqui outra família que foi reunida, o pai ele não estava com a mulher e com as crianças, mulheres e crianças foram sequestradas e agora eles se reencontraram, a mãe e duas menininhas, né? Tá aqui a família toda aqui no hospital, as duas crianças e a mãe foram sequestradas, o pai ele não estava na casa no momento que aconteceu, realmente tocante isso, né? E aqui também mais uma liberada uma senhora liberada pelo Hamas, né? Enfim, essas foram as 13 pessoas que foram liberadas ontem. A gente entende aqui a lógica que eles estão falando, que há nesse acordo a promessa de não quebrar famílias. Então, por exemplo, aqui, eu não sei ler hebraico, tá? Eu não sei ler essa aqui, mas dá para ver que isso daqui, o sobrenome das duas é a mesma. Essa aqui é a Amélia, que a gente viu indo, abraçando a avó, e aqui é a mãe dela. As duas foram liberadas juntas, né? Aqui também, aqui tem pessoas da mesma família também, aqui é a mesma família, 3 pessoas da mesma família aqui. Não vou saber dizer se são irmãs e filho, ou se é avó, mãe e filho, mas tem pessoas da mesma família aqui também. Aqui de novo, mais uma família, ó, são 3 de uma família só, é a moça com as 2 filhinhas, né? Enfim, e mais as idosas aqui foram as liberadas nessa primeira leva, esses primeiros 13 reféns liberados, né? E como eu falei para vocês, havia expectativa de mais 13 serem liberados hoje, isso deve acontecer. Ainda não sabemos a lista de quem vai ser liberado, ainda isso está atrasado, mas segundo diz Israel, é atraso por problemas técnicos, não é atraso por alguma falha ali, né? Bom, a gente mencionou ontem que a Tailândia também entrou em contato com o Hamas e acertou de forma meio independente com o Hamas para a liberação de prisioneiros tailandeses que também teriam sido sequestrados nesse processo, né? Então esses aqui são 11 sequestrados tailandeses que o Hamas entrou em acordo com a Tailândia, independentemente liberou eles todos, né? Então, é o que eu falo para vocês, olha só, o Lula tinha que estar fazendo isso também, tem refém brasileiro lá nessa história, né? Negocia com os caras, pô, já que você já tá na cama com eles mesmo, negocia alguma coisa, né? Mas enfim, ontem alguns falavam em 23 reféns tailandeses, outros falavam em 12 reféns tailandeses. No final das contas, o número correto agora são 11 reféns tailandeses, foram todos liberados já nessa primeira leva, então, que bom, né? Que bom que quanto menos gente sequestrada pelo Hamas, melhor no final das contas, né? Bom, e também, é lógico, teve a liberação do outro lado, né? Houve as pessoas liberadas, os criminosos palestinos liberados por Israel nessa troca de prisioneiros. Uma delas foi essa moça aqui, a Mará. Ela foi presa aos 16 anos de idade porque ela esfaqueou um soldado israelense lá em Jerusalém. E aqui a mãe dela está feliz de vê-la de volta, né? Ela foi presa
com 16 anos e agora com os 24 ela voltou para casa. E, bom, é aquele negócio, né? A mãe vai tratar ela como pequeno bebê, mãe é mãe, isso não tem jeito. Mas lembra, não tem equivalência aqui. Essa mulher, ela atacou um soldado israelense com faca. Então estava presa por motivo, não foi como o Hamas fez com os reféns israelenses que foram presos só por estarem lá na casa, estarem em Israel, né? O pessoal fala aqui, ó, não tem equivalência. São crianças israelenses e avós que foram violentamente sequestradas de suas casas, e aqui a Mará, que é uma criminosa que esfaqueou vítimas inocentes também, tentando matar israelenses, né? Então, o que eles colocam aqui é que as crianças foram sequestradas por... O único crime delas é ser judeu, né? E o crime da Mará, que é esfaquear as pessoas, um absurdo completo isso daqui, né? Aqui um outro caso de mais um terrorista palestino que encontrou a família. Lembra, eram crianças, é o termo usado, mas é até 19 anos de idade, então a maior parte é jovem, não tem criança mesmo presa em Israel. O que tem são jovens aí entre 16 e 19 anos que foram liberados nessa coisa, né? E os palestinos aqui fazendo a festa e coisa e tal, mas lembra, de novo, esse pessoal aqui, ele não está preso porque Israel não gosta deles e coisa e tal, não. Eles esfaquearam israelenses, tentaram atentados. É até um absurdo, por quê? Porque os palestinos forçam esses jovens a fazerem esses atentados contra israelenses, né? Tanto com pressão psicológica como pressão física mesmo, e acabam estragando a vida dessas pessoas. Para sempre, esse pessoal vai estar marcado como terrorista, né? Enfim. Outra coisa que o pessoal coloca aqui, Israel pediu as suas crianças, mulheres e idosos de volta. O Hamas pediu seus criminosos, muitos culpados de violência. Os israelenses são inocentes, civis inocentes capturados pelo Hamas. Os palestinos, a maior parte deles são membros de grupos terroristas, presos pelas autoridades israelenses, justamente porque ou cometeram crimes de fato, tentaram matar pessoas com facas. Tem inúmeros casos desses nos últimos anos lá em Israel. Ou então pessoas que ajudaram essas pessoas a cometerem crimes de terrorismo, né? Bom, continua também dentro desse esforço do cessar-fogo a entrada do Hospital de Campo dos Emirados Árabes Unidos, vai entrar agora na faixa de Gaza. Esse hospital de campo, eu tentei achar uma imagem dele, eu não consegui, eu só consegui descrição. É um hospital enorme de campo, um hospital de guerra, capacidade para 50 leitos e inclusive 2 salas de cirurgia. Então isso devem ser um conjunto de vários caminhões que estaria entrando para ajudar lá na faixa de Gaza, né, suprir um pouco do problema da falta de hospitais, né, porque justamente como os hospitais são usados como base do Hamas, acabam não funcionando no momento de guerra. A expectativa é que esse hospital se coloque justamente nessa região aqui, que é a região que os israelenses designaram como região segura, né? Ou seja, aqui eles não vão atacar. Nessa faixa aqui, próximo do mar, aqui ao lado de Khan Yunis, não vai ter isso, então vão botar esse hospital aqui para poder levar os feridos dos outros hospitais, né? Acho uma boa medida, né? Tem aqui, eles descrevem aqui eles chamam de Cavalheiro Galante 3, é o nome do hospital de campo que os Emirados Árabes Unidos estão mandando para lá, né? Bom, aqui o problema que o pessoal está falando, porque já era a essa hora, né, 5 horas da tarde lá em Israel, já era para os reféns do dia de hoje já estarem saindo em direção ao Egito, e não temos nada até o momento, nem movimentação de entrega desses para a Cruz Vermelha. Agora, um oficial israelense disse que a razão para a demora é técnica, não é material, ou seja, houve um problema, mas não é problema de que o Hamas não quer cumprir a coisa, apenas algum detalhe ali, todo mundo esperando que tudo termine bem. Esperamos também isso, certamente no vídeo de amanhã eu explico o que houve e se a gente tiver mais informação sobre isso, né? Agora, um ponto que o pessoal está levantando aqui é o seguinte, que está havendo uma discussão
sobre as listas, porque como é que é o processo, né? Havia uma lista, os prisioneiros que vão ser liberados, primeiro, cada parte libera a lista de quem vai ser liberado. Então havia uma lista que foi preparada do Hamas para o primeiro dia, foi aceita por Israel, da mesma forma Israel fez a lista dos prisioneiros que iria liberar, e o Hamas aceitou, né? E aparentemente, nesse segundo dia, está tendo um problema com as listas, porque a lista mandada para Jerusalém, ou seja, a lista feita pelos palestinos, requer algum esclarecimento, né? Não é exato, isso é o que dizem as fontes lá no Catar. Lembra, o Catar é quem tá, o Catar e o Egito que estão mais diretamente fazendo a negociação, os Estados Unidos também estão apoiando, e então o Catar, porque o que acontece é o seguinte, há alguma inconsistência que eles não entenderam, né? Vamos lembrar, o Hamas prometeu que as famílias não seriam quebradas, ou seja, quando devolver alguém de uma família, devolveria a família inteira. É por isso que a gente viu aqui na primeira lista várias famílias sendo devolvidas aqui, justamente porque a ideia era essa, né? Devolve a família inteira. E isso na categoria de mães e crianças até a idade de 19 anos, bem como outras mulheres. Então, ou seja, homens estão excluídos disso daí. Então eu não sei qual é o caso aqui, qual é essa discrepância, eles não falam, né, mas estaria havendo algum problema aí, não dá para entender, porque pode ter acontecido duas coisas aqui. Primeiro, eles estarem querendo que libere um homem porque, né, seria para manter a família inteira como o acordo original. É uma alternativa. Outra alternativa é que não, tudo bem, homens não vão sair nessa leva, vai ser mulheres e crianças apenas, mas, por exemplo, uma determinada família, um membro da família não está na lista. E daí o esclarecimento é que ele pode ter morrido, né? Pode ter sido morto pelo Hamas. Então, enfim, a gente não sabe o que está acontecendo, mas o que deu a entender foi isso. A lista que foi mandada ontem pelo Hamas tem alguns questionamentos, talvez seja isso que esteja levando a demora na liberação dos reféns hoje. Mas vamos aguardar, torcer para tudo dar certo, para serem liberados de forma adequada, né? E Israel já se comprometeu a mandar, já mandou a lista lá para o Hamas, já foi aceita a lista de Israel. São 24 prisioneiras mulheres e 15 crianças. Quando a gente fala criança aqui, lembra, é o termo que eles estão usando, mas na verdade não são crianças de verdade. Israel não tem crianças palestinas presas. O que tem são jovens até 19 anos, entre 16 e 19 anos, acusados de terrorismo, que realizaram ações realmente terroristas ou que participaram de atos terroristas. Então, o que eles falam, 15 crianças aqui, entenda, 15 jovens até 19 anos, né? Isso, a lista de Israel está ok. Parece que é a lista dos palestinos para Israel que tem algumas inconsistências que eles estão tentando resolver lá, né? Bom, e segundo estão dizendo também, o governo egípcio, negociações estão sendo feitas para estender o cessar-fogo por um dia ou dois para liberar mais reféns, né? Aí eu não entendi aqui, porque lembra quando a gente falou sobre esse acordo, o acordo falava que seriam entre 50 e 100 israelenses liberados, né, da seguinte maneira: 50 israelenses pelos primeiros 4 dias de cessar-fogo. Então, seriam 13 israelenses por dia, um dos dias teria 14 pessoas, para dar os 50 israelenses reféns liberados pelos 4 dias. A partir daí, o Hamas, se quiser continuar o cessar-fogo, cada dia a mais ele teria que liberar 10 pessoas de Israel, né? 10 sequestrados lá de Israel. Então, poderia ser até 100. Então, já teriam, no acordo já está 9 dias o total de cessar-fogo. A questão toda é se vai ter tanta gente para o Hamas liberar assim até o final, né? E aí, quando ele fala aqui que é para estender o cessar-fogo por um dia ou dois, não dá para entender se é dentro desse acordo já prevendo mais 2 dias de cessar-fogo, ou se depois de todos os 9 dias de cessar-fogo, que é o máximo acordado, e os 100 israelenses liberados, que é o máximo acordado, aí também tem os 300 prisioneiros, né? Lembra, sempre 3 para 1, né? Para cada liberado israelense, 3 palestinos. Aí depois desse período todo, ainda mais 2 dias nessa situação. A gente não sabe, mas que bom que estão
negociando isso. Eu entendo isso, a liberação dos reféns é uma coisa importante no final das contas, as famílias estão ficando felizes, dá um alento para todo mundo, mas eu mantenho a minha posição. Eu acho que do ponto de vista estratégico, isso não foi bom para Israel. No momento que você negocia com terroristas, meu amigo, você está incentivando o terrorismo. Daqui para frente, pode ter certeza que vão ter outros terroristas querendo sequestrar outras pessoas de Israel para fazer essa jogadinha de novo, né? Mas, enfim, eles devem estar mais cientes do que está acontecendo, tomaram a decisão correta, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra traz aqui algumas novidades. Por exemplo, ele diz que está funcionando o cessar-fogo e coisa e tal, e ele coloca aqui que a Palestinian Islamic Jihad também aderiu ao cessar-fogo. Ou seja, o que a gente está vendo é que realmente houve um cessar-fogo completo aqui. Que bom que todo mundo obedeceu a isso, tanto do lado israelense quanto do lado palestino. O pessoal aqui em Israel já está preocupado porque já começou a pressão de vários países no mundo para transformar o cessar-fogo numa trégua, ou seja, assinar uma trégua permanente com Hamas e coisa e tal. E é muito cedo para isso. Tudo bem que muito da infraestrutura do Hamas foi destruída no norte da faixa de Gaza, mas ainda tem muita coisa para ser desvendada ali, ainda tem muita coisa do Hamas para ser encontrada. Se parar agora vai ser muito pior, porque o Hamas vai ver que isso deu certo, vai planejar outros ataques exatamente desse tipo. Então eu acho que não pode parar agora não, né? Enfim, mas de novo, quem vai decidir vai ser o pessoal lá, né? Bom, teve mais um navio supostamente pertencente a Israel, que foi atingido por um drone suicida iraniano no Oceano Índico, né? O ataque aconteceu dias depois daquele navio que teria sido tomado pelos Houthis, né? Não está claro aqui qual teria sido o dano causado no navio. E, bom, uma imagem bastante crítica aqui, eu acho que eu vou ter que botar um blur nessa imagem aqui. Os terroristas do Hamas executaram 2 palestinos na Cisjordânia porque suspeitam que eles estavam cooperando com Israel, né? Aqui está a imagem dos caras pendurados na torre elétrica, foram enforcados na torre elétrica, suspeitos de colaborar com Israel. Teve devido processo legal, eles tiveram direito à defesa, ao contraditório, à ampla defesa, duplo grau de jurisdição? Não, esse pessoal aqui é igual o forninho do tráfico aqui, no final das contas, o micro-ondas do tráfico, né? A justiça do tráfico não tem essas coisas e é um absurdo isso daí, porque a chance de terem matado inocentes é enorme. Mataram do próprio povo, para vocês terem uma ideia, né? Tá aqui os 2 rapazes que teriam sido mortos, são 2 palestinos que foram acusados de cooperarem com Israel, né? Bom, uma boa notícia, neste momento aqui saiu o tweet que o Egito diz que o processo de retorno dos reféns nesse segundo dia já começou, então devem ser mais 13 ou 14 pessoas. Foi ao 12h36 aqui no horário do Brasil, né? Porque o meu Twitter aqui ele está no horário do Brasil, ou seja, 5h30 da tarde. Houve um atraso de 1h30 para começar esse processo, mas aparentemente começou, como sempre deve ter começado, com a entrega dos reféns para a Cruz Vermelha dentro do território ainda da faixa de Gaza, né? Vamos esperar boas notícias amanhã. Bom, falando aqui, o filho do fundador do Hamas participa de um evento em São Paulo. O Mossab Hassan Youssef, que é filho de Hassan Youssef, um dos fundadores do Hamas, vai fazer uma palestra, muito interessante isso, lá no Clube Hebraica, em São Paulo. Quem sabe o pessoal do Lula, o pessoal do esquerdista, vai lá para entender por que o Hamas é algo do mal. O filho do cara que fundou mostra como é errado esse negócio, né? O absurdo que é essa organização. E, bom, tem também uma matéria muito interessante aqui, escrita pelo Suskind, que é aqui na Gazeta do Povo, falando sobre como o conflito entre o Hezbollah e Israel prejudica o Líbano. Eu acho que essa matéria está errada. Essa matéria deveria ser como o Hezbollah prejudica o Líbano. Porque é o que ele fala aqui, né? É o que ele diz aqui, que no final das contas o Hezbollah criou um partido político no Líbano. Hoje eles dominam 50% das cadeiras do parlamento, então é uma força enorme dentro do parlamento do Líbano. Não é à toa que o Líbano está afundando completamente em crise, justamente por conta de interferência de Israel nesse tipo de coisa. É o que eu falo para vocês. Eu sou libertário, eu sou anarcocapitalista. Eu acho que o futuro, a gente está caminhando para um futuro em que países, que governos vão ser irrelevantes. Mas a gente não está lá ainda.
e o fato é que você ignorar que um país pode tentar interferir na política de outro país é ser inocente demais, né? Evidentemente que o que acontece ali é que o Irã joga muito dinheiro no Hezbollah para fazer o Hezbollah crescer e tomar a política do Líbano, né? O Líbano foi incapaz de conter essa ameaça. Essa é a ameaça. Israel aqui está só se defendendo, né? Porque o Hezbollah ataca o território israelense. Mas enfim, muito triste isso. E por falar em países interferindo em outros países, olha só a reportagem que passou aqui na televisão lá da Rússia. Mostra aqui soldados russos estacionados na fronteira da Síria, próximo das colinas de Golã, né? Então tem aqui um grupamento russo aqui nessa região, e o que os russos estão fazendo lá na Síria, né? Exatamente, interferência, a mesma coisa. O povo lá na Síria queria depor o ditador, o Bashar al-Assad, e aí vem sempre o pessoal com esse negócio que, ai não, é o Ocidente interferindo. Não, olha só, o povo buscando mais liberdade não é o Ocidente interferindo. São as pessoas querendo mais liberdade. Todo mundo quer mais liberdade. O fato de que o Ocidente é mais livre do que essas repúblicas absolutistas islâmicas e que a Rússia e que a China, isso é apenas o erro desses ditadores. Faça um país igualmente livre, libere mais o povo, libere a economia, que certamente as pessoas vão querer ficar no seu país. O fato da Ucrânia, a Rússia acusa a Ucrânia da mesma coisa, de que, não, foi o Ocidente que fez o golpe de 2014. Eles falam, não é isso. É óbvio que o povo ucraniano quer mais liberdade. Liberdade é o interesse natural da população humana. O fato do Ocidente apresentar isso mais do que o Oriente, aí, meu amigo, é o problema dessas ditaduras, né? Eles sim interferem. Por quê? Porque eles interferem com a força. Mandaram tropas para lá, eles estão tentando conquistar corações e mentes dos sírios para eles irem para o lado do socialismo? Não, eles botam tanques na rua, botam gente lá para ajudar o ditador, né? É muito diferente do pessoal lá da Praça Maidan. Aliás, Praça Maidan é um absurdo, porque Maidan significa praça em ucraniano, mas o nome ficou, né? Não tem como evitar isso. Mas enfim, da praça principal lá da Ucrânia, a Revolução da Dignidade foi justamente uma busca da população ucraniana por liberdade, né? É isso que esse pessoal não entende. Por que tanta gente quer ir para Israel e nem tanta gente assim quer ir para a faixa de Gaza? Porque é liberdade. O povo quer liberdade, as pessoas querem mais liberdade. Cuba, quando teve os protestos em Cuba há 2 anos atrás, que o pessoal pedindo liberdade, pedindo o fim do regime, o que Cuba falou? Não, isso é interferência americana e não sei o que lá. Não, meu amigo, não é interferência americana, é a população de Cuba querendo mais liberdade. É sempre nesse sentido, e essa é sempre a desculpa dos ditadores, dizendo que não queriam liberdade, que é interferência, não sei o que lá. E tomem muito cuidado quando trazer isso aqui para o Brasil também, porque tem muita gente querendo convencer vocês de que os Estados Unidos e a Europa são os maus nessa história, que estão interferindo aqui no Brasil e coisa e tal. E não, os Estados Unidos e a Europa, a gente tem questões de discutir sobre pauta verde, sobre ambientalismo. Eu tenho posições, eu acho que os europeus estão usando isso para puro protecionismo mesmo. Tenho vários pontos de discordância. Mas olha só, o grande poder que os Estados Unidos e a Europa têm sobre o Brasil é justamente que você olha para o pessoal lá livre, lá nos Estados Unidos, sem ter uma CLT agarrando o trabalhador pelas pernas, sem ter prejudicando as relações de trabalho. Você olha para a Europa, você vê a liberdade social que as pessoas têm lá. Naturalmente o brasileiro se sente atraído por isso. E aí esses políticos todos que adoram controle, que adoram socialismo, falam, não, que interferência, não sei o que lá. Gente, se alinhar a Rússia, a China, a esses países ditatoriais é muito pior. É por isso que o Lula não gosta dos Estados Unidos, não gosta da Europa, é por isso que esses socialistas não gostam disso. Justamente porque eles querem controlar a população. O ser humano sempre busca liberdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.
Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.